Vamos ver se você concorda comigo. O Brasil é um país onde as pessoas são mais, assim, à vontade, vamos dizer assim, né? Muita praia, a gente gosta de uma alcinha, gosta de um shortinho, vai nas praias com um biquinizinho e tal. Então, o culto ao corpo é uma coisa extremamente importante. Mas esse culto ao corpo é bacana, tal, e existem soluções maravilhosas quando a gente fala. O nosso tema de hoje é cirurgia plástica, mais uma vez com o super fera, Dr. Cláudio Mocros. Mas quando a gente fala em face, daí o bicho pega, porque aí não tem nada para tampar. Tô errado ou tô certa, Cláudio? Tudo bom, querido? Tudo bom, Fabíola. Um prazer estar aqui com você de novo. Aí deixa eu fazer só um parênteses antes. Claro. A nossa entrevista sobre prótese de bumbum foi tão bacana. Olha, o nosso telespectador deu uma resposta, deu um retorno tão legal. Falaram que você é muito divertido. Oba! Talvez hoje não seja tanto que eu tô sem a minha parceira, né? Pois é. O prótese de bumbum é legal a gente ter falado para tirar um pouco esse estigma que não fica legal, que não vale a pena, vale super a pena. Cada vez tem mais procura. É, né, Cláudio? Que coisa, né? E dentro daquilo que você falou, né? Contorno corporal. A brasileira, ela quer ser exuberante. Nós estamos num país de natureza exuberante, tropical, e o povo acompanha esse ritmo. É engraçado essas coisas, né? Eu quero até, antes de tudo, deixar um beijão aqui para a doutora Fabiane Fucucci também, ela que está sempre junto, né? Hoje ela escapou da gente, né, Cláudio? Teve alguns outros compromissos. Mas, pois é, o corpo a gente ainda dá uma enganada. Coloca um sutiã de bojo se não quiser fazer uma prótese, né? Ou coloca uma roupinha mais folgadinha, ou coloca um decote a favor, tal. Bumbum também. Mas quando a gente fala em face, putz, não tem como a gente esconder, né? Não. E é muito cruel, porque a gente vai caindo, é fato, não é crença. A única lei que nenhum político em nenhum lugar do mundo consegue fugir é a lei da gravidade. Pois é, vamos falar disso. Seja homem, seja mulher. Eu acho isso um horror, eu acho isso terrível. Na verdade, Fabíola, o que a gente comenta, e hoje é uma vertente, é que tem que saber envelhecer e envelhecer bem. É, né? Tá? Com dignidade. Não precisa. Antigamente, as cirurgias de face, elas tentavam devolver para a paciente 20, 30 anos da vivência dela. Ficava até um contrassenso. Uma pessoa com uma certa idade, com uma certa maturidade, mas completamente estigmatizada porque estava com uma cara de menininha, de Barbie. Você sabe que é isso mesmo, porque a gente olhava, levanta a mão quem nunca fez isso, olhava e falava assim, meu Deus, aquela se esticou inteira. E é um horror, né? Mas eu acho que esse mudou, né? Mudou. As pessoas não querem mais aquela coisa, né? Lógico, como tudo tem que ser individualizado, conversado, mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir devolver um certo frescor, uma certa, não vou dizer jovialidade, mas devolver um semblante, um descanso. Porque no processo de envelhecimento entram vários fatores. Existe pessoas que só estudam a fisiologia do envelhecimento, mas é devolver para a paciente um ar menos cansado, menos pesado, menos envelhecido. Isso não quer dizer que ela tenha que rejuvenescer 20, 30, 40 anos e se estigmatizar. Sim. Tá? Então hoje é possível, com uma consulta individualizada, um bom profissional com bons conceitos, você devolver a dignidade para uma senhora em que os sinais da idade já aparecem e já incomodam. E depois, assim, eu acho que talvez até nem seja tanto o fato da idade, mas existem diferentes tipos de pele que propiciam algumas rugas mais ou menos, ou a pessoa emagrece demais, porque a nossa paranoia total é ficar bem, né? Sim. O corpo legal, mas daí, emagreço o corpo, meu rosto cai. A tua colocação é perfeita. A gente sempre associa isso à idade, mas com certeza. Fotodano por causa do sol. Isso aquelas peles que mancham mais ou que o sol ajuda a acelerar o desgaste, o envelhecimento dessa pele. Como você falou, engorda, emagrece. Aí a pessoa não acha a matemática certa do peso, porque muito magra, eu fico com cara que está caindo tudo. O bumbum não fica legal. Muito gordinha dá aquele aspecto de vício de saúde, mas está fora do ideal
para a saúde de peso. E daí quer saber? Recorta tudo, faz tudo, arranja tudo. Então, hoje a gente tem boas notícias, né, nesse segmento, Fabiola. Existe uma idade que é legal operar, nem muito jovem, nem muito velha. Quando a gente indica a cirurgia muito jovem, a gente está queimando uma alternativa quando ela realmente for necessária. Se indica muito depois do ponto legal, eu não consigo dar o benefício que eu daria se a gente operasse na época ideal. Então, ela tem uma linha a partir dos 40, 45 para 50, 55, situando ali entre 50. A grosso modo, é uma idade que já dá para pensar em algumas alternativas cirúrgicas. Antes disso, a gente tem alternativas não invasivas. Não vou fazer propaganda. A toxina botulínica. Claro. Os preenchimentos sintéticos, que dão uma segurada e fazem hoje um efeito que antigamente a gente não tinha. Envelhecer não tinha alternativa. Hoje esses tratamentos estéticos, cosmiáticos, preenchimento, toxina botulínica, eles conseguem jogar o envelhecimento e os fotodanos lá para frente. Então, hoje a gente percebe que tanto o homem quanto a mulher na faixa dos 50 está nos seus 40, 50 muito melhor do que há 20, 30 anos atrás. Eu me lembro da minha mãe falar, eu não vou fazer porque tem que abrir de fora a fora. Perfeito. E eu me lembro que as pessoas faziam isso, era uma cirurgia muito complicada. E aí, continua? Como é que é feito? Bom, a gente está falando de uma cirurgia que, dentro da cirurgia plástica, é uma das cirurgias assim, mais elaboradas, mais complexas, com maior nível de refinamento, detalhe técnico. E, embora a gente tenha evoluído tecnicamente e em tecnologia, o princípio é o mesmo. Sim. O que acontece é que a gente consegue fazer muito melhor do que a gente fazia 20, 30 anos atrás, porque a gente compreende hoje muito melhor qual que é a função de cada elemento anatômico da face. Bom, e aí você é fera, por isso que você está aqui, né, Exatamente. Antigamente, como você falou, fazia um corte imenso e esticava e puxava a pele. Pois é. Hoje não. Hoje a gente tenta diminuir o tamanho das incisões e a gente não trata só puxar o que está sobrando de pele. Isso é errado. A gente tem que devolver a anatomia dos elementos que perderam por frouxidão, perda de consistência, ação da gravidade. Então hoje é pele, é músculo, uma trama de músculo com aponeurose que se chama esmase. Então são todos elementos que a gente vai trabalhando para devolver, né, a dignidade, o frescor do rosto. Eu imagino que você tem que ser uma pessoa extremamente detalhista para fazer isso, né? Que eu estou falando com a pessoa certa, né, gente? Nós temos pessoas maravilhosas na nossa cidade, Sim. Mas quando a gente fala em face, muita gente já tem você como referência. Isso é legal. Né? Sim, com certeza. Tem que ter detalhamento, tem que ter. Não é uma cirurgia para fazer em meia hora, uma hora e meia. Quanto é uma cirurgia. tempo dura? Assim? Depende do nível técnico da pessoa, do cirurgião. Né? O que a gente sempre comenta é que tudo na vida tem que estar na média. Nem muito para lá, nem muito para cá. É uma cirurgia que completa, se for fazer assim realmente tudo que tem que fazer, face, a parte superior, o canto dos olhos, terço médio, terço inferior, de 8 a 12 horas. De mesa? De mesa cirúrgica. E mas a isso é um extremo. processo, Na grande maioria das vezes, de 6 a 8 horas é o suficiente. Então, gente, vamos começar a ficar animado, porque tá chegando a hora. É feito, aí depende da abordagem do cirurgião, cada um tem sua abordagem. Tem gente que faz com anestesia local, mais sedação, tem gente que faz com anestesia geral. Mas em média, 6 a 8 horas de cirurgia. Eu acho que para conforto do cirurgião e do paciente, às vezes é legal conversar sobre uma anestesia geral. Geralmente fica uma noite no hospital e no dia seguinte só isso? Antigamente ficava às vezes 3, 4, 5 dias. Eu lembro. Fabiola, assim como curiosidade geral, quando eu não sou tão velho, mas também não sou tão novo. Quando eu entrei na especialidade de cirurgia plástica, as pacientes ficavam internadas 3 ou 4 dias para uma cirurgia de mama e o curativo era feito com gesso. Era engessado. Lógico, não tem tanto tempo assim, mas daí aquilo que você estava falando, o que mudou? Mudou que a gente tem hoje medicações melhores, anestésicos mais seguros, o ambiente hospitalar está mais seguro, não acontece
nada fora do que você pode calcular de risco, né? Isso tudo é o que melhorou. Em vez de ficar 3, 4 dias internado, é 1 dia internado. Entendi. Medicações analgésicas mais potentes, baixo risco de infecção, baixo risco de ter problema, isso tudo vai colaborando até para que a gente, como paciente, tenha mais coragem, né? Porque isso eu falo de boca cheia. A gente, logo após uma cirurgia plástica, você se sente tão bem que a primeira pergunta que vem à cabeça é: por que que eu não fiz antes? Sim, com certeza. Tem aquele períodozinho do pós-operatório que é normal, que né? A gente vai nem liga, casa. A gente nem liga, porque é tão bom. É aquilo que eu falo, ó, se prepara para 2 semaninhas de férias, para relaxar, para se dedicar a você mesmo, e depois é difícil alguém se arrepender, né? Não, eu não conheço ninguém, não. Sinceramente. Lógico, né? Tem que procurar um profissional que a pessoa confia, claro. com boa formação. É a relação médico-paciente, né, Cláudio? Sim. Que eu acho que isso daí é o primeiro passo para uma decisão, né? E o segundo passo é pesquisa, saiba como, por que você vai passar, o que vai passar, mas eu acho que hoje, tanto a mulher quanto o homem principalmente, eu vejo assim, se a gente vai em reuniões, eu vejo alguns homens, principalmente homem, com essa parte aqui tão marcada, assim, que eu falo assim, nossa, ele deve ser bravo. Aí eu vou ver, a pessoa é super light, nada mais é do que expressão, né? E eu tenho isso, tá? A gente às vezes fica concentrado. Eu tento ser sério, né? Mas às vezes aquela face de concentração, o pessoal confunde com uma face de bravo. Pois é. É frequente, isso daí é frequente. Assim, pessoas que desempenham, homens principalmente, vamos falar de homens, que desempenham assim uma função chave em empresas, às vezes a gente escuta, doutor, eu preciso fazer alguma coisa porque o pessoal fala que eu sou inacessível, mas eu gosto de conversar, eu gosto de interagir, só que as pessoas não vêm me procurar porque eles acham que eu sou carrancudo, que eu tenho o senho franzi, né, fechado. E aí, isso pode ser uma coisa dessa cirurgia de face ou pode ser um outro tratamento que você tem? Também pode, tá, que você também tem conhecimento para falar, com certeza, também pode. Mas hoje em dia, assim, quando a gente fala em terço superior de face, essa musculatura que deixa a gente com o olho um pouquinho caído, com o senho franzido, fechado, existe uma maravilha que é a toxina botulínica. Né? Ela não é agressiva, ela não é invasiva, 3, 4 dias ela dá o retorno de começar a fazer a ação dela. E às vezes, por isso que a gente fala que tem que individualizar cada caso. Às vezes fazer uma cirurgia, como você falou, de corta tudo, só para tratar uma área, às vezes é um procedimento tão agressivo, como você estava falando, que eu não vou fazer porque, eu tenho medo. Tem uma alternativa, funciona super bem, toxina botulínica, e é tudo de bom. Ai, que bacana conversar contigo, né? A gente fica tão tranquilo, dá vontade de fazer tudo. Já vou pra mesa. Vamos conversar mais um pouquinho, Fabiola. Com certeza, né? Ai, Cláudio, sempre é muito bom te receber aqui no nosso estúdio, né? Legal, uma satisfação É ótimo, porque você tem uma comunicação super bacana, o nosso telespectador adora. Que bom. Podem continuar mandando as suas perguntas, as suas dúvidas, né? A gente vai, na medida do possível, procurando os profissionais para que eles possam ajudar, né? Porque, na verdade, poucas pessoas têm a oportunidade de tempo, né? Tá sentada na frente de uma pessoa e assistindo uma TV sempre é gostoso o papo, né? E sempre tem alguma coisinha que prende, que é curioso, que gosta do que está ouvindo e aquilo puxa. E o objetivo está aqui é exatamente esse, né, Fabiola? Com alguém que forma opinião, trazer um pouco de informação consistente, séria. E é muito legal. Sem nenhuma bagunça, fazer a coisa da maneira correta. É, isso mesmo. Seriedade, profissionalismo, é isso que a gente sempre busca nas pessoas que vêm ao nosso estúdio, ao nosso convite, atendendo um convite, né? Quero te agradecer mais uma vez, né? Está à disposição. E mandar um beijo para Fabiane Fukuti também, que é a arma japonesa mais poderosa que vocês têm lá, né? Sim, lá no consultório eu falo brincando, é tecnologia alemã conciliada à japonesa. Ai, Cláudio, que bom. Só para fazer uma parte, né? A gente fala em tecnologia, nada substitui a mão, o ser humano,
com boa formação, né? Às vezes a gente ouve aí muita novidade, o que tem mais é em roda social, saiu matéria não sei aonde, porque estão fazendo uma novidade assim. A gente tem que ter uma boa formação, a gente usa técnicas consagradas que funcionam, e muito do que aparece como novidade às vezes é só uma reinvenção de alguma coisa que já vem bastante tempo. Nada substitui o ser humano com uma boa formação. Ficamos aqui então no nosso quadro de saúde, mais uma vez batendo esse papo gostoso com o cirurgião plástico, Dr. Cláudio Mocros, que inclusive não atende só aqui em Joinville, né? Também já está aí com novos horizontes e temos que tomar cuidado, porque ele está indo para Curitiba direto, as pessoas já estão chamando para lá. Mas ele é da nossa cidade e é por isso que nós estamos aqui, prestigiando os profissionais que fazem pela nossa cidade. Muito obrigada e continue enviando seus e-mails para que a gente busque cada vez mais informações para vocês.